Olá, amigos e amigas da área cultural. Eu vou dar uma dica hoje, um bônus gratuito para você, que é uma informação sobre entidades na área cultural. Muitas vezes a pessoa está fazendo um projeto cultural e vai ter que colocar no seu orçamento cargos, serviços profissionais, e muitas vezes ela não conhece a nomenclatura e os pisos salariais das pessoas, qual o valor que ela vai cobrar de cachê, etc. Então, é importante que você conheça que existem entidades culturais diversas no Brasil e muitas entidades responsáveis por acompanhar essa categoria específica de serviços e de profissionais na área de cultura. Então você pode entrar no site das entidades, consultar a tabela de preços, de cachês, de serviços, e também o nome técnico oficial de cada serviço, de cada profissional, para não causar confusão, porque muitas vezes na área cultural você usa o nome de um serviço que não corresponde ao sindicato. Por exemplo, como é que eu vou colocar no projeto alguém que cuide do projeto, que coordene esse projeto? Existe algum sindicato que estipula esse nome, coordenador do projeto? Não tem. Você vai verificar que o sindicato dos artistas e técnicos, por exemplo, não tem esse termo coordenador do projeto. Foi um termo inventado pela classe artística pela ausência de uma entidade que coloque esse profissional no mercado, Então, por exemplo, se eu for colocar no meu projeto o coordenador do projeto com o nome administrador do projeto, eu vou ter que tomar cuidado, porque apesar de estar certo o nome administrador do projeto, eu vou incorrer no problema de ter que contratar um profissional que seja cadastrado no Conselho Regional de Administração, CRA. Ele vai ter que ter um registro profissional, chamado DRT, que a gente chama, o DRT ou registro profissional no Conselho Regional de Administração. Por outro lado, se eu vou contratar um prestador de contas, eu vou ter que contratar um contador. E esse contador tem que estar registrado no Conselho Regional de Contabilidade, no CRC, entende? Então eu vou ter que seguir o piso salarial desse sindicato. Então a gente acabou criando algumas saídas, criando termos como coordenador do projeto para contratar uma pessoa que não tenha Conselho Regional de Administração. A gente criou o termo elaborador o prestador de contas, para poder não contratar uma pessoa do Conselho Regional de Contabilidade, mas isso não é muito legal, É bom que você contrate pessoas que estão nas entidades de classe, nos sindicatos, para dar um reforço no teu projeto, um reforço no sentido profissional e sério, entende? Então é importante que se conheça isso. Vamos pegar, por exemplo, uma tabela que eu vou te mostrar, algumas entidades de classe que nós conhecemos. Tem várias no Brasil, dezenas de entidades de classe. As entidades de classe mais poderosas são os sindicatos, porque o sindicato tem um poder forte de alterar a lei, inclusive, Pode ter lobby junto com vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, etc., até chegando em Brasília, para mudar a lei, ou para criar a lei, ou para alterar a lei, no sentido de estabelecer normativas, regulamentos, salários, pisos salariais e aprovação de novas funções, de novos cargos, dentro do seu quadro. Um dos sindicatos mais conhecidos no Brasil é o SATED, Sindicato de Artistas e Técnicos de Espetáculos em Diversão, que tem no Brasil inteiro, tem no Paraná, tem em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E é um sindicato muito forte, Esse sindicato congrega artistas e técnicos, tanto na área de artes cênicas, como também na área do audiovisual e na área de modelos. E ele controla, de certa forma, a produção de espetáculos de artes cênicas, que é teatro, ópera, mímica, circo, dança e também na parte de modelos, e de cinema. Todas as atividades na área de cinema têm uma normativa, têm uma relação de cargos. Quando você fizer um projeto na área de cinema, tem que consultar o SATED, no caso, para verificar se naquele estado eles controlam também
atividade de cinema, porque de cinema tem outras entidades, tem Sindicine, tem Ciapar, às vezes no seu estado tem um outro sindicato de cinema também, não é? Todos eles disputam o controle do mercado e têm normativas, pisos salariais, etc. e tal. O SATED controla atores, criadores, não é? Iluminadores, figurinistas, cantores de ópera, etc, etc. Tem que conhecer esse sindicato, entra nos seus sites para verificar isso e peça instrução de modelos de contratos de trabalho, normativas e etc e tal, certo? O SBAT é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Ela está sediada no Rio de Janeiro, mas também tem subsedes em outras cidades, em outros estados. Geralmente ela controla o pagamento de direitos autorais e a liberação de obras de teatro, às vezes também de outras áreas para a realização de projetos culturais, né? Tem que pagar uma taxinha para consultar o valor que o artista vai cobrar, não é? Muitas vezes a pessoa nem é vinculada a essa entidade, mas é bom consultar para descobrir se ele é ou não vinculado a essa entidade. Temos também o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos na área de música, não é? O ECAD é vinculado a 10 entidades dispersas pelo Brasil todo, não é? E o compositor, o músico, ele tem que se filiar a essas entidades, a uma das 10 entidades, para controlar o seu recebimento de direitos autorais. Então, geralmente, se a tua música toca numa rádio, ou vai ser usada num teatro, num espetáculo, né, de música, tem que se recorrer ao ECAD para pagar os direitos autorais e você poder enviar esse valor ao artista, ao compositor, ao criador da obra, né? Para que isso aconteça, é importante que você conheça as normas do ECAD e que se filie a uma das 10 entidades de compositores do país, certo? Então é importante isso também. Por outro lado, temos na área de música a Ordem dos Músicos do Brasil. É uma entidade que cadastra músicos profissionais e amadores, também buscando controlar o mercado com pisos salariais, com valores de cachês, etc. É importante que você conheça e estabeleça relação com eles para não sair fora das regras, não é? Temos algumas entidades chamadas associações, né? A associação ela não é tão poderosa como um sindicato, ela não tem poder de lei, ela tem poder de dar uma ajuda, um apoio ao mercado e os associados, né, se fortificar juntos para apelar para alguma ajuda, para alguma medida, mas é uma entidade que não tem muito poder de transformação de lei, apenas de congregação para ajudar a categoria, né? Mas é importante também que você se associe para discussões, para reuniões, né, para fortificar a classe. Por exemplo, temos a Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, que é uma entidade representativa que acolhe cineastas e pessoal de televisão e vídeo, né? Temos o Sindicato da Indústria Audiovisual, que trabalha muito com cinema e publicidade também, não é? Você pode se sindicalizar, geralmente tem que pagar uma taxa mensal ou anual e se enquadrar dentro da entidade, tirando o seu registro profissional. Ao tirar um registro profissional, você tem que pagar uma taxa e pedir que seja aprovado pelo sindicato. O sindicato vai ter normas, né? Geralmente tem que ter curso superior na área ou tem que ter uma quantidade de anos de experiência na área para poder ser aceito como sindicalizado, né? Tem também o Sindicato de Cinema aqui do Paraná, não é? que funciona da mesma maneira que o SNIC. Temos o Sindicine, que é um outro sindicato de cinema, que é mais na região sudeste do Brasil, né? Que também concorre com os outros sindicatos do cinema, como o do Paraná. O CEAPAR do Paraná é o Sindicato de Audiovisual, dentro da FIEP, que é a Federação da Indústria do Paraná, que também controla o meio cinematográfico, né? Esses sindicatos concorrem entre eles. Você pode pertencer ao Sindicato do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, ou de um só, e tentar trabalhar no Brasil inteiro, né?
Temos a Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná e de outros estados também, que é uma associação de classe representando os pintores, desenhistas, escultores, etc., que também não tem poder de lei, mas tem poder de congregação. E tem os fóruns de discussão da cultura, por exemplo, Fórum das Entidades Culturais do Paraná, que ajuda na discussão e na formulação de propostas para se levar aos governantes e políticos, certo? Então, é importante que você conheça um pouco isto e você possa fazer um trabalho vinculado, não é, a essas entidades de classe para ter mais força no seu projeto. É isso, um grande abraço.